a nossa saudação inicial a todos quantos aqui se encontram ligados conosco nessa mensagem virtual que é a prece do Lar Fabiano de Cristo, que cumpre através das ondas da internet chegar a todos os corações que a ela se ligam. Nós temos do Livro da Esperança, intitulado Lembra-te, Auxiliando, uma mensagem do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós passamos a leitura fazendo uma breve análise daquilo que nós entendemos pela compreensão mínima, acanhada que seja, da mensagem deste Evangelho que esse livro contém. Sabemos que ele tenta refletir através destas explicações um pouco mais da sempre nova palavra do Cristo, aquela que ele deixou e que foi anotado, melhor dizendo, pelos evangelistas. Neste caso é Mateus, citando o Mestre, diz assim: vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo perdirdes. Mateus capítulo 6, versículo 8. E em seguida complementa dizendo assim: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-nos, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e, possivelmente, desvia-lhes do mal o pensamento. Essa segunda parte encontra-se no capítulo 27, versículo 18. E o texto prossegue da seguinte forma: lembra-te dos mortos, auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras, mas redivivos qual se encontram, se pudessem, interrogariam diretamente mais decisiva cooperação além do preito de superfície. Emmanuel aqui, nesse breve parágrafo, pretende dizer-nos que, além daquelas flores que nós dedicamos aos nossos entes queridos que regressam ao mundo espiritual, aos nossos mortos, nós devemos aliar uma decisiva cooperação de uma forma mais direta, porque, claro que sensibilizamos esses corações através desse gesto de uma flor que lhes são doadas e são entregues, entre aspas, como forma do nosso respeito, admiração e até mesmo da nossa saudade. Mas essa flor é o mínimo. Precisamos aliar junto a este gesto, que é bastante dedicado, uma forma de oração, porque precisamos lembrar deles sempre de forma a auxiliá-los. E quando aqui diz assim, lembra-te dos mortos auxiliando, não é em vão que esse verbo vem na forma do gerúndio, que significa ação contínua, aquela que é constante. Então sempre precisaremos estar auxiliando, quem quer que seja. Continuando ao texto, diz assim: supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra carregando dívidas e aflições. Aqui me parece que, se nós passarmos pela ronda do nosso dia de hoje, qualquer um de nós, identificaremos que há pendências a serem resolvidas, umas mais antigas, outras mais recentes, mas de toda forma, nunca estamos assim aptos a deixar esse mundo quites com qualquer um que seja, porque as nossas relações são contínuas e sempre haverá, portanto, alguma aflição, alguma dívida. Então, nesse momento, é de se pensar que aqueles que partem, como já partiram ou estão partindo, levam também essas aflições porque se sentem endividados em relação a alguns dos seus assuntos pessoais. E Emmanuel propôs os seguintes exemplos, dizendo assim: imagina-te largando a convivência dos filhos, recém-chegados do berço, crivado de privações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhe o estômago torturado e a pele desprotegida.
Aqui é para aqueles que deixam órfãos, filhos pequenos, recém-chegados ao mundo, e que, portanto, está ainda repleto de insegurança qualquer imaginação a respeito deles no continuar da sua existência. Será que terão o agasalho para o corpo? Será que terão o alimento no momento próprio? O abrigo? Então, para esses casos, pensemos como se estivéssemos nós partindo de um momento para o outro, deixando nossos filhos pequenos para trás, sem que soubéssemos lhe garantir a sorte neste mundo terreno. Volta Emmanuel dizendo assim: prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos, por decreto de inapelável separação, e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento, diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes a existência de esperança e consolo. Aqui é claro também, em relação aos pais, os anciões, os nossos idosos, pais desvalidos ou enfermos, e que por essa determinação de ordem superior, inapelável, que é a transição da morte, somos convidados a retornar ao mundo espiritual. E deixando esses nossos entes queridos nessas condições, se pudéssemos imaginar alguns dos nossos irmãos substituindo o carinho que seria nosso, nós estaríamos assim com uma esperança e um consolo renovados. Então é preciso que nessa hora também pensemos nessa situação. E aí vem o seguinte trecho: julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente, sobre mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão, e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada, perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Aqui me parece que a aventura aqui é bem mais delicada, complexa, porque trata-se de apagar o fogo do sofrimento através do perdão e do serviço. E aqui não significa apenas perdoar, provocar naqueles que ficam o perdão por aqueles que já estão faltando e que partiram assim nessas condições, onde haviam grandes aversões, e que a mente do espírito que parte não está aliviada, não está sossegada. Ela está justamente ao contrário, fatigada, pesada. Então ele precisa desse perdão. Então que bom se houvessem outros companheiros nossos que aqui ficam, pudessem levar a esses entes queridos o entendimento e a compreensão do perdão e o serviço para que eles pudessem atingir essa meta. Diz mais Emmanuel: considera-te na posição dos que se afastaram à força, deixando ao lar aflitivos problemas, e medita no agradecimento que sentirias ante os companheiros abnegados que lhe patrocinassem a solução. Também aqui é outra situação, um cenário em que nós nos sentiríamos na pele daqueles que partem, agradecidos pelos companheiros que pudessem trazer bálsamo às aflições de modo geral que os entes queridos que ficam acabam sentindo. E presume-te no círculo obscuro, diz mais o texto, presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso. E mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-se vida nova em base do esquecimento. É inegável que aqui os espíritos que prosseguem, atingindo um grau de compreensão, de evolução, sabem que para trás existe um pretérito de débitos, e aqueles que foram, por força de circunstâncias anteriores, que apresentaram algum grau de demência, que por isso cometeram terríveis enganos, eles pedem, que eles pudessem estar aqui renovados para esse progresso, sentindo que o amor está cobrindo toda essa multidão de equívocos, propiciando a vida nova em bases do esquecimento desses momentos, Porque muitas vezes o espírito se sente assim como se tivesse sido um estorvo na vida dos seus pais, dos seus entes queridos, por apresentar essa deficiência, E aí em arremate diz assim:
podes, sim, trabalhar em favor de supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empecilhos que lhes marcam a retaguarda. Lembra-te dos mortos, auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. E isso é importante. Finalizamos esse texto com os comentários, entendendo que a prática da caridade se extrapola, vai para além da vida material física. E todos nós, muito mais porque somos espíritas e temos esse entendimento, sabemos que os espíritos que partem continuam evoluindo e vivendo numa outra dimensão. Que possamos lhe dedicar tanto esta prece de agora, como tantas outras que por eles podemos fazer, servindo aos seus entes queridos e amando aqueles que ficaram, como marca de uma saudade, e que eles possam receber como bálsamo essa tranquilidade de que existem outros irmãos aqui na Terra fazendo por eles algo que eles não conseguiram fazer. Que a paz esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja.